Olá pessoal, Luiz Siqueira, juntamente com o professor Alexandre Espírito Santo, para a gente fazer um apanhado dessa semana e os impactos em nossos investimentos. Professor, essa semana eu queria falar sobre um assunto que sempre nossos investidores nos procuram para falar de Bolsa de Valores. Há um mês atrás, estávamos ali próximo das máximas históricas do Bovespa, próximo a 200 mil pontos, e agora teve um recuo ali de cerca de 12% a 175 mil pontos. E sempre surge aquela dúvida do investidor: será que é um bom momento para entrar em bolsa? Será que lá atrás era um bom momento? Como é que o senhor enxerga hoje o cenário da Bolsa brasileira? E principalmente, como que o investidor tem que ter um comportamento quando se pensa em renda variável? Pois é, Siqueira, é ótima essa conversa, porque a gente aqui na Way, nós tradicionalmente, a cada 2 meses e meio, a gente faz uma atualização das nossas projeções, tanto para a Bolsa quanto para a taxa de câmbio. A nossa última projeção de Ibovespa era 176.500 pontos. Você corretamente mencionou que ali, em meados de abril, o Ibovespa bateu sua máxima histórica nominal, em 199 mil pontos. E aí tem um ponto muito curioso, que era aquela conversa de vários bancos, inclusive bancos estrangeiros, analistas, né, sugerindo comprar Brasil, a Bolsa do Brasil, vender dólar e comprar real, porque o Brasil era a bola da vez, né? A gente estava longe da guerra, não ia cair míssil aqui, né? Porque o país tem minerais críticos, que é essa coisa tão importante agora, somos parceiros da China, o próprio Trump fazendo amizade com o Lula, então estava tudo uma festa. E aí a gente aqui na Way, a gente alertava: será que a eleição que se aproxima, que agora em outubro, não tem relevância nessa história toda? Sabe por quê, Siqueira? Tradicionalmente, historicamente, ano eleitoral é complicado, tanto a Bolsa quanto a taxa de câmbio. E aí o pessoal dizia o seguinte: não tem problema, quem quer que ganhe, agora está tudo certo, porque o Lula 4, se acontecer, vai ser igual ao Lula 3, está tudo bem. E aí, Siqueira, você agora, muito corretamente, colocou que o mercado caiu para 175, 176. E a pergunta é: por que isso mudou? Porque o próprio investidor estrangeiro que fez a alta, ele em um mês e pouco, ele sacou 25% do dinheiro que ele próprio colocou. E é ele que está fazendo a queda. Foi ele que fez a alta e ele agora está fazendo a queda. E teve um evento muito significativo agora há poucos dias, você sabe disso, os que estão nos assistindo, que foi aquele áudio, não é, do candidato Flávio Bolsonaro com o Daniel Porcar, o dono do Banco Master, e isso acabou mexendo no xadrez eleitoral. E agora as pessoas estão dizendo o seguinte: mas dessa maneira é provável que o Lula se reeleja. Ué, ora bolas, há um mês atrás não tinha problema dele se reeleger e agora tem? Sabe por quê, Siqueira? Por que a gente tinha os 176 mil como target? Porque a gente olha o fundamento macroeconômico. É dessa maneira que a gente aqui na Way trabalha. A gente olha o fundamento. Tudo bem que a gente não deixa de ver o fluxo estrangeiro, a gente faz isso. Mas a gente olha, sobretudo, os números profundos da macroeconomia. E esses números não são nada bons. Por isso a gente mantinha os 176 mil, mesmo com o pessoal lá no 199. E agora, para onde o mercado foi? Para o nosso número, que mostra que provavelmente a gente tinha uma precificação adequada para aquele momento. Parece que até então a gente teve um fluxo estrangeiro que fez o movimento de bolsa, mas que as eleições que estão se aproximando não fizeram preço. E essa semana, né, essas últimas 2 semanas, aliás, com esse fato novo que houve, parece que foi o primeiro preço que foi feito. Então, nos parece que nos próximos 6 meses, se não tinha ruído de eleição, agora começa a fazer ruído, né, na nossa bolsa, em renda variável, todo o cenário político também das eleições que estão chegando. Né? Você está absolutamente correto. Aqui vem o grande ponto que eu questionava.
dizer que uma eleição tão importante, especialmente se a gente olhar a política macroeconômica que está sendo feita, né, de uns anos para cá, sugerir que o resultado da eleição pouco importa para o país prospectivamente, isso, na minha cabeça, não fazia sentido. Agora, o mercado está dizendo que não. Então, alguém enganou a gente, Siqueira. Ou enganaram lá, ou então enganando agora. E pensando agora nos 175 mil pontos, é um bom momento para o investidor entrar? Ele tem que ser um pouco mais cauteloso ainda, olhar papéis individuais, não só o índice. Como o senhor enxerga, né? O oba-oba que nós tivemos no começo do ano, até quase 200 mil pontos, e agora, será que essa janela de oportunidade abriu ou ainda vai ter muita chacoalhada no mercado? Muito bem, isso é uma outra questão também que é ótimo você puxar para a gente discutir. Nós aqui acreditamos que a Bolsa Brasileira ela é formada por excelentes empresas. E essas empresas, muitas delas têm desconto muito convidativo. Em outras palavras, estão relativamente baratas. Eu acho que aquele investidor é o que compra, não para ficar tradando, para comprar hoje para vender amanhã, daqui a uma semana. Aquele que quer participar da economia através das empresas, e por isso a Bolsa é ótima, ele está diante sim de uma janela de oportunidade de algumas dessas empresas. A queda foi muito significativa no último mês e meio. Então a gente pode estar com essa oportunidade, ser seletivo, olhar as empresas, olhar o macro e o micro da empresa. Não é? O macro é ligar ela com a economia e o micro é o que ela está fazendo no mercado dela. É isso que me parece o mais adequado de fazer nesse momento. A gente vai mudar o nosso target para o Ibovespa. No primeiro momento, eu estou estimando ali em torno de 187 mil, eu estou acabando de refazer, em breve a gente passa aqui para os nossos clientes. Perfeito. E se você tem ações, renda variável, ou está pensando em entrar nesse mercado, nos procure. A gente tem uma equipe aqui de especialistas para poder ajudar na melhor alocação na sua carteira. Professor, muito obrigado. É isso aí, tamo junto. Forte abraço, bom fim de semana. Bom final de semana.